Ao vivo com Silmar César Miller, lá em Porto Alegre. Bom dia, Silmar. Meu caro Otávio, muito bom dia aos amigos do Terra Viva, um bom início de semana para todos nós. Esperando aqui, aguardando o rabicho aí do ciclone extratropical que se formou aí no sul do oceano e já deve ter efeitos aí em Porto Alegre, né? Porque vai chegar por aqui a partir da tarde de hoje. Tá um pouco de vento aqui, um pouquinho chuvoso, mas nada muito dramático, mas em Porto Alegre. No interior, se não me engano, mais para a Zona Sul, sim, tem ventos mais fortes, está dentro da previsão que havia para essa segunda-feira. Então E vamos. essa ventania deve seguir para São Paulo, sem dúvida. Mas já ventou bastante aqui em São Paulo durante a madrugada e chegou uma chuva que não estava prevista para chegar durante a madrugada, depois do calorão que fez ontem. O tempo está maluco. Vamos então aos números da economia. Com você, Silmar. Vamos lá, Tavinho. Vamos começar aqui pelo mercado financeiro, o dólar operando com alta nesse início de semana, alta de 0,7%, quase batendo os 5,60 centavos a cotação da moeda americana. Índice Bovespa na B3 com queda, 0,7%. Destaque no mercado internacional, o petróleo, alta forte, 2,5% nesse momento, 69 dólares e 30 centavos o barril, já refletindo o avanço das negociações de tarifas do presidente Donald Trump, conseguiu uma vitória nesse final de semana, firmando um acordo com a União Europeia, com uma taxa básica aqui de 15%, a gente pode comentar daqui a pouco. Isso deu uma forte mexida nos mercados em geral, o dólar está subindo, 0,7% nesse momento, no mercado internacional. Aliás, o mercado aqui no Brasil está acompanhando também esse comportamento lá fora. Petróleo sobe, algumas outras commodities também. Existe uma sensação aí de alívio aí no mercado internacional, pelo menos do ponto de vista global, não tanto do ponto de vista brasileiro, que fica um pouco até mais complicado. Mas o fato é que é a notícia do dia hoje, um acordo com a União Europeia e Estados Unidos, criticado, inclusive, internamente, especialmente pela França. Ninguém não foi unânime esse acordo. Bom, o mercado de commodities agrícolas, nesse momento, operando com grãos em queda, trigo caindo 0,5% na Bolsa de Chicago, milho cai mais, 1,2%, soja também, queda de 1%, aliás, continua o movimento de sexta-feira. Semana passada foi muito ruim para as commodities mais interesse do Brasil. Caiu tudo na sexta-feira e no saldo da semana passada. E esse movimento continua, pelo menos para alguns produtos, nesta segunda-feira também, conforme eu já mencionei esse caso dos grãos. Na Bolsa de Nova York também com queda do cacau, suco de laranja também cai, boi gordo no mercado sul da B3 também está caindo, nesse caso 0,3% nesse momento. Na contramão e tentando reagir aqui, o algodão, 0,7%, e o café também. Os dois tipos de café. 1,7%, o arábica em Nova York, o robusto em Londres, 4,8%. Basicamente refletindo aqui o tarifaço, né, que praticamente impede as exportações brasileiras para os Estados Unidos. Então, os preços subindo na Bolsa de Nova York, no caso do café. Açúcar também com alta de 0,4%. Então, esse é o retrato dos principais mercados nesse início de semana, tá vendo? Os mercados internacionais de maior interesse do Brasil. Também o mercado, não só de commodities, mas também o próprio mercado financeiro. Bom, então vamos aos dois principais assuntos antes de falar em taxa de juros, porque tem um acordo da União Europeia e tem o Brasil aí de braços cruzados esperando a chegada do 1º de agosto, que está aí logo, logo. Hoje é dia 28. Vamos começar pelo acordo da Europa. Os Estados Unidos e a União Europeia fecharam um acordo comercial que promete reduzir tarifas para 15%, como disse o Silmar, em todos os setores. E as negociações de Trump continuam hoje em Estocolmo com a China. A medida facilita o comércio bilateral entre os Estados Unidos e a União Europeia, reduzindo barreiras e aumentando a competitividade das empresas em ambos os mercados. O país norte-americano continua as negociações ao redor do mundo. Ainda hoje, as principais autoridades econômicas da China e dos Estados Unidos se reunirão para tentar resolver as disputas econômicas. O objetivo é prorrogar a trégua de tarifas por mais 3 meses. O país asiático se posicionou sobre as tarifas dos Estados Unidos diante do Brasil, dizendo estar disposto a trabalhar com os países latinos e do BRICS para defender conjuntamente o sistema multilateral de comércio centrado na OMC, Organização Mundial do Comércio,
e proteger a justiça e a equidade internacional. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Gu Jiaquan, falou sobre uma possível extensão da abertura do mercado chinês para produtos brasileiros, hoje exportados aos Estados Unidos, dizendo valorizar a cooperação pragmática com o Brasil na área de aviação e outros campos, e está disposto a promovê-la com base em princípios de mercado. Bom, Silmar, o senhorio ou o locador quer aumento do aluguel. Se não conversar com ele, ele vai lascar uma taxa aí alta e vai ficar inviável, vai ter que deixar o imóvel ou arcar com o prejuízo. Significa o acordo da União Europeia, já tem um acordo do Japão, outros estão sendo feitos, significa que tem conversa, dá para conversar, mas tem que conversar, né? A Europa já pegou aí rabeira, a União Europeia, nos 15% que o Japão já tinha pego. Pois é, Tavinho, o Brasil com isso está ficando cada vez mais isolado, né? À medida que há acordos sendo firmados com países e regiões importantes, caso do Japão, da União Europeia, do Reino Unido, ou seja, vários outros países, Indonésia também, né? E isso deixa o Brasil cada vez mais isolado e sem espaço para negociações. Não está havendo nada a rigor. Tem um grupo de senadores e deputados que foi aos Estados Unidos tentando conversar não sei com quem, até agora não conversaram com ninguém, estão lá na Embaixada Brasileira lá em Washington. Por outro lado, está o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, que está indo para a reunião da ONU, que vai se discutir lá coisas que não vão levar a lugar nenhum, pelo menos nessa questão do tarifaço. Vamos discutir lá a questão da faixa de Gaza, da questão de Israel e dos palestinos. Enfim, não tem ninguém lá na ponta negociando diretamente com o governo dos Estados Unidos, que é o que interessa. O presidente Lula está ausente dessa discussão, aparentemente não tem mostrado nenhuma intenção de ligar para o presidente americano para ver, pelo menos, o que pode ser feito. Então, está tudo aí à mercê da sorte, basicamente, essa questão do tarifaço em relação ao Brasil, que entra em vigor, se não for feito nada, a partir de 1º de agosto, ou seja, sexta-feira dessa semana. É uma semana decisiva, tem pouco tempo para qualquer tipo de manobra que seja realmente substantiva para tentar evitar essa situação. Então, vários setores aqui da economia brasileira, que serão bastante afetados, já se posicionam aí no sentido de encontrar alternativas, o governo oferecendo financiamento, o pessoal segurar um pouquinho. Quando o mínimo que se podia fazer, Nathalie, era pedir mais um prazo, pelo menos 90 dias aí para adiar esse início de tarifaço e tentar sentar na mesa para negociar com quem tem condições de negociar, que é o próprio presidente americano. Enquanto isso não acontece, prejuízo certo para o Brasil. Aqui, vários setores bastante afetados, inclusive do nosso agronegócio, e não tem muita alternativa aqui. Alguns setores podem ter algum espaço para negociar. Se fala muito aqui da possibilidade que o setor aéreo, aqui, das exportações de produtos da Embraer para os Estados Unidos, porque se criou uma dependência, especialmente em termos de peças lá. Pode ser que haja algum espaço para negociar uma tarifa menor. Mas outros setores aqui, a princípio, não tem nada acontecendo que possa levar a algum desfecho positivo também. Então, é uma situação bastante complicada a dessa semana de expectativa com relação ao início de vigor desse tarifaço. 50%. Então vamos à situação do Brasil, porque parece que está tudo bem, está tudo certo, mas nós estamos há 4 dias do início do tarifaço. E o chanceler brasileiro Mauro Vieira, como disse o Silmar, está em Nova York para uma reunião na ONU, que eu acho que não vai adiantar em nada, porque falar para a ONU e a ONU falar, ninguém não quer. A ONU está falando lá para acabar com a guerra entre Israel e a Palestina na faixa de Gaza, ninguém acaba, está falando para acabar com a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, ninguém termina. Bom, mas até o momento a verdade é que não houve nenhuma sinalização para o diálogo com o Brasil. E tem o grupo de senadores do governo e da oposição que está hoje em Washington, há 4 dias do início do tarifaço, e pretende fazer reuniões com empresários e integrantes da equipe de Trump. Será que eles vão abrir as portas? A menos de uma semana para o início do tarifaço, os empresários fazem as contas. O prejuízo nas exportações brasileiras para os Estados Unidos pode chegar a 25%. Os setores que terão mais impactos vão ser o de aviação, máquinas e petróleo. No agro, as perdas podem alcançar 6 bilhões de reais. Os setores mais afetados são os do café, sucos, carnes e frutas. Nós já temos toda a embalagem comprada dentro de casa, nós já temos todas as reservas no navio, por isso a importância de uma rápida e pronta resolução nesse assunto. Nós temos um mercado interno extremamente consumidor, porém não consumidor suficiente para
absorver a demanda que seria enviada para o mercado americano. A Confederação Nacional da Indústria prevê uma redução de 0,16% no PIB, o que corresponde a 20 bilhões de reais. O tarifaço de Donald Trump também pode levar ao aumento da inflação. Em um evento, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, disse que o estado pode perder até 120 mil empregos. Sem canais de negociação com a Casa Branca, o governo federal está diante de 3 cenários. O pior deles é a adoção da tarifa de 50% sobre os produtos brasileiros a partir de 1º de agosto. Outra possibilidade é a permissão para que indústrias americanas que atuam no Brasil possam exportar diretamente para suas matrizes nos Estados Unidos sem sobretaxa. O último cenário prevê uma taxação abaixo de 50%, mas acima dos 10% pagos atualmente. O governo também estuda um plano para setores atingidos, como empréstimos e linhas de crédito, além de tentar garantir a manutenção de empregos, como aconteceu na pandemia. Um grupo de senadores do governo e da oposição está nos Estados Unidos para tentar quebrar o gelo, já que a comitiva não tem autorização para negociar acordos comerciais. Além dessa limitação, os parlamentares vão encontrar um Congresso americano esvaziado por causa do recesso. Entre os senadores estão Tereza Cristina, do PP, e Jacques Wagner, do PT. Até a próxima quarta-feira, o grupo vai tentar um encontro com o secretário de Estado, Marco Rubio, e com o filho do presidente Donald Trump Jr. Vão dizer, entre outras coisas, que se o tarifaço for mantido, Trump estará jogando o Brasil no colo do principal adversário americano, a China, que responde por 30% de nossas exportações, enquanto os Estados Unidos respondem por 12%. Vamos ver lá, cadê o Silmar César Miller? Epa! O que aconteceu? Acabou a luz, acho que em Porto Alegre lá. Congelou o Silmar, ficou tudo escuro lá. Será que não gostaram do que a gente estava falando aí, do tarifaço? Ou o tarifaço já chegou em Porto Alegre? Ou ventou demais? Porque eu perguntei para o Silmar dos efeitos do ciclone extratropical e ele disse que ventou um pouquinho e tal. Eu acho que acabou a luz mesmo. Tira o Silmar. Bom, já que o Silmar não está, eu vou falar, né? Eu acho que ele assina embaixo do que eu falar. Os senadores vão lá tentar conversar com o Senado americano, que está em recesso. Ou seja, vão chegar lá, não vão encontrar ninguém para conversar, né? Então foram passear hoje lá, é isso? Eu estou falando, foram passear? Não, foram tentar conversar. O Valteno falou na reportagem, vai tentar conversar. O nosso embaixador vai à ONU. Falar na ONU e a ONU decidir alguma coisa, ninguém está nem aí, não dá bola. A única coisa que resolve, se eu estou na presidência da empresa, é chamar a minha secretária, que é a Lurdinha, e falar: Lurdinha, liga para o Trump que eu quero falar com ele, Lurdinha. Essa é a única coisa que já devia ter sido feita, entendeu? Lurdinha, liga para o Trump que eu quero falar com ele, Lurdinha. É a única coisa que tinha que ter sido feita, mas não faz. É daqui a 4 dias, hein? E aí, tudo que está se tentando resolver, ajuda financeira do governo de São Paulo, que já está liberada, a juros baixos, ajuda do governo federal, que ainda não está liberada, está resolvendo, isso aí é mais dinheiro injetado da economia, que poderia estar em outra coisa, é mais despesa, as empresas vão ficar com dívidas. A única coisa... Cadê o Silmar? Voltou? Silmar, cadê? Vocês falam para mim que ele voltou e não põe ele na tela. Voltei. Acabou a luz. Temporal aqui. Eu falei para você, quais são os efeitos do ciclone extratropical? Você falou para mim, ventou um pouquinho, Tavinho. Eu falei, tá bom. Agora, a hora que apagou a luz, eu falei para o pessoal que ventou foi muito. Ô, Silmar, então o que eu estava dizendo, e você vai assinar embaixo, não sei se você ouviu, é o seguinte: os senadores vão tentar falar com o Senado americano, os senadores brasileiros, mas está em recesso. Eu vou chegar lá, sentada naquela cadeira vazia. Cadê os senadores? Estão em recesso. Tá bom. O nosso embaixador vai na ONU. Falar com a ONU e não falar com a ONU, tanto faz, porque a ONU fala, manda fazer, ninguém faz nada no mundo inteiro. A ONU e nada, a ONU e um saco de pão, eu acho melhor um saco de pão, porque o saco de pão mata a fome.
A ONU não resolve absolutamente nada. Falei, então a única coisa que resolve, se eu estou na presidência da minha empresa aqui, é virar para a minha secretária, que é a Lurdinha, e falar, Lurdinha, liga para o Trump que eu quero falar com ele. Pronto. É a única coisa que resolve, Silmar. É verdade, é o que está faltando aqui. Né? Infelizmente, não existe disposição nenhuma de fazer isso, mas seria realmente a solução óbvia, né? É pegar o telefone e ligar para quem realmente tem condições de resolver essa situação, seja suspendendo, seja adiando, seja negociando, né? Se a tarifa não é essa, qual vai ser? Se não acontecer esse tipo de iniciativa, há uma tendência, inclusive, de piorar, né? Também. Tá, o governo americano, ao que sabe, está negociando, está estudando, na verdade, a imposição de mais restrições de outro tipo, inclusive de tecnologia. Mas surgiu até boatos hoje, por exemplo, né? Já imaginou se suspende esse negócio de satélite aí, que inclui o GPS, por exemplo, como é que fica o país inteiro? Isso é tecnologia americana, né? Está tudo dependendo dos Estados Unidos. Então, essa questão aí de tecnologia de acesso à informação globalmente, negócio de satélites, GPS, enfim. Se não negociar, o Brasil não tem muito cacife para negociar, né? De outra forma. Vamos ter conversando. É isso aí, tem que conversar. Se não conversar. Tem um ditado lá no meu interior aqui, é caipira, mas deve ter alguma versão dele aí no seu Rio Grande do Sul aí também, que é, você tem problema? Fala com o dono da porcada. Não adianta falar com quem resolve. Fala com o dono da porcada, o dono da boiada. É ele que resolve. Então tem que falar com ele. Lurdinha, liga pro Trump que eu quero falar com ele, Lurdinha. Ô, meu pai do céu. Aliás, eu ia te mandar a manchete do UOL no sábado, mas você já deve ter visto. Várias autoridades do governo americano declarando que o Brasil não tem mostrado nenhum interesse em negociar. A maior prova é isso. Mandando os senadores hoje lá e o nosso embaixador à ONU hoje, há 4 dias do início do tarifaço, que, como você bem disse, pode piorar ainda mais. Isso aí, Dani. Sobra essa fase de expectativa, 4 dias do início do tarifaço, parece como aquela peça do Samuel Beckett, né? Esperando o Godot, né? Esperando o Godot. Você fica esperando o Godot e o Godot não chega. Você fica no ponto de ônibus esperando o ônibus que vai te levar e o ônibus não chega. Então, tá aí. Como você bem lembrou da peça, esperando o Godot e o Godot não chega. Lurdinha, liga para o Trump que eu quero falar com ele. Porque, enquanto isso, nós vamos falar do mercado financeiro, que reduziu a estimativa da inflação deste ano pela 9ª semana consecutiva. Informações do Boletim Focus divulgado nesta segunda. Vamos lá. A estimativa para a inflação em 2025 recuou de 5,10% para 5,09%, ainda acima do teto da meta, que é de 4,5%. Para 2026, a expectativa dos analistas para a inflação baixou de 4,45% para 4,44%. Já a projeção do PIB, Produto Interno Bruto, permaneceu estável para 2025 em 2,23%. A taxa básica de juros, a Selic, também não apresentou variação, permanecendo estimada em 15% pela 5ª semana seguida, enquanto o câmbio recuou de R$ 5,65 para R$ 5,60 neste ano. Silmar, a segunda previsão de baixa aí da inflação, como é que você vê? Lembrando que tem reunião aí do Banco Central para decidir mais taxa de juros na quarta-feira. Mas juntando tudo aí, como é que você vê aí essa segunda perspectiva de baixa? Tavinho, esse Boletim Focus da semana, basicamente sem grande relevância em termos. Travou de novo. Bom, deu ruim, mas não faz mal. O Silmar já falou que o Boletim Focus dessa semana é praticamente sem relevância, está falado. Obrigado, Silmar. Abraço aí. Acho que vai acabar a luz de novo aí.